Fala galera, sejam bem-vindos ao Datalogando. Hoje temos dois convidados super especiais para a gente falar como se reinventar na área de dados. Vem com a gente. Então vamos lá, começando o nosso Datalogando de hoje. Hoje estamos aqui com a Luna Gutierrez, que é mestre em Big Data pela PUC, coordenadora e professora do MBA de Digital Data Marketing da FIAP, professora convidada da Fundação Dom Cabral e da Fundace USP e consultora na Resumo da Ópera. Seja bem-vinda, Luna. Muito obrigada pelo convite, Bruna. Belo currículo também, hein? É a idade, né? Mas conta um pouquinho pra gente, então, depois eu vou apresentar o Max, mas conta um pouquinho pra gente, então, como você chegou na área de dados, já que a gente vai falar sobre reinventar-se na área de dados. Então, a minha história com dados é muito antiga, porque é desde o início da minha vida profissional. Porque eu trabalho com marketing há muitos anos, mas eu comecei trabalhando em uma agência de marketing direto. Então, a gente, há 30 e poucos anos atrás, nós já trabalhávamos marketing direto e a gente chamava, era o mailing, né? A gente não era banco de dados, era o famoso mailing. Então, depois do mailing, a gente foi entender um pouco sobre banco de dados, database marketing, CRM e Big Data. Então, o meu histórico na área de dados, ele tem mais de 30 anos, mas a minha utilização de dados sempre foi assim, como é que eu uso o dado para a comunicação de marketing? Começando com marketing direto, marketing de relacionamento, depois CRM, agora marketing digital e Big Data. Nossa, você falou um tópico super interessante, mailing. Mailing. Lembra quando a gente falava isso há muito tempo atrás? Eu sou da época do Facas Guinzo e Meias Vivarina, 1406, e a gente fazia vendas por catálogo. Eu trabalhei numa agência, que no início era uma consultoria, que é a Souza Aranha, que o Eduardo Souza Aranha é considerado, né, um grande nome do marketing direto no Brasil. Né? Exatamente. E a partir daí que eu comecei já a ter um olhar para dados diferenciado. E é curioso, né? Porque você trouxe uma evolução. Você trouxe uma evolução e a gente percebe que essa evolução veio de acordo com a tecnologia, né? É isso mesmo. Então, quando a gente tinha toda a parte do mailing, do marketing direto, do database marketing, do CRM e agora do Big Data, que a gente consegue praticamente não anular, mas colaborar com tudo que foi no passado e trazer outras visões através de novas plataformas. É isso mesmo. Legal, Luna, seja muito bem-vinda. Obrigada. E agora vamos apresentar também o Max D'Angelo, que é mestre em administração pela PUC, mestre em administração, project management na PUC, tem mais de 20 anos de carreira em TI, é professor de graduação e pós-graduação em cursos de tecnologia da informação e ciência da computação e também é o CDO na Big Day. Max, seja bem-vindo. Obrigado, Bruno, pelo convite. Prazer conhecer a Luna também hoje aqui. Tô contente, vamos ver se eu posso colaborar à altura aí com esses feras que estão aqui com a gente. Não, com esses títulos aí eu que vou passar vergonha aqui, mas vai ser divertido, cara. E você, Max, conta pra gente também como foi porque da mesma maneira que a Luna teve uma experiência com marketing para chegar na área de dados, você tem uma experiência oposta. Você se especializou em tecnologia e acabou caindo para a área de dados. Conta um pouquinho pra gente como foi essa transição. Então, Bruno, a minha história, assim, eu sempre fui um cara que trabalhei a maior parte do tempo com desenvolvimento de software. E sempre quando você desenvolve um software, você tem uma preocupação com dados, onde você vai armazenar, como você vai resgatar, enfim, como você vai consultar esses dados, expor esses dados, né? Mas o engraçado é que a minha paixão por dados, e especificamente com data science, esse tipo de coisa, começou no mestrado. Durante o mestrado, eu me propus a fazer uma pesquisa quantitativa, e aí eu me deparei com estatística. E aí, nesse meio de campo ali com a estatística, de brincar com estatística, com inferências estatísticas, com relação, testes, enfim, estatísticos. E eu comecei a me encantar pela estatística, só que eu notei que pela quantidade de dados que eu tinha, não dava para fazer aquilo na mão, não dava para fazer aquilo mais no papel. E aí eu comecei a brincar com ferramentas que me ajudavam a trabalhar com aquilo. E aí, como eu já era programador e já tinha experiência com programação, eu comecei a conhecer Python, eu comecei a conhecer R, essas linguagens, né, que ajudam muito a trabalhar com a quantidade de dados maiores. E aí foi um passo, né, para quem já era programador, para quem já tinha uma carreira em desenvolvimento de software, fazer essa migração aí para o Data Science. E depois disso, aí eu fiz uma especialização em Data Science, fui brincando um pouco mais com isso e comecei a cair de vez nessa área de dados, né, principalmente com esse viés aí da programação junto, né? Foi uma coisa que foi natural para mim. Não, que legal.
A minha atuação é muito próxima da Luna, né? Porque eu vim da área de comunicação e acabei me especializando em dados. Então eu tenho uma visão muito próxima de você, mas eu vivencio um pouco, É, muito mais essa visão também. Porque o meu ponto foi curioso. Porque quando eu fiz a minha pós-graduação também, que eu falei, putz, eu preciso aprender dados, eu preciso entender dados. E eu era o louco do marketing querendo aprender a codar, que é o famoso termo que se fala para aprender códigos na linguagem de tecnologia. Mas o que você está fazendo aqui? E hoje todo mundo que fala o que você está fazendo aqui, né, fala para mim, fala, puta, você deu o tiro certo lá atrás. eu não tenho dúvida, é verdade. Então a gente vê esse movimento. E hoje eu trouxe esse tópico também para a gente falar um pouco sobre o cenário da reinvenção na área de dados. Eu me reinventei, você se reinventou, o Max se reinventou, então a gente vai falar um pouco desse cenário. Dado o cenário que vocês dois são professores, vocês têm atuação constante com novos alunos, principalmente em cursos na área de dados, queria entender de vocês qual é o profissional que cada vez está mais procurando fazer curso na área de dados. Então, Bruno, quando a gente olha, o meu olhar é sempre para a área de comunicação de marketing, né? O profissional, olhando para marketing, é o profissional de marketing que entendeu que um profissional de comunicação e de marketing hoje, que não tem interesse por dados, ele está fora do mercado. Então, a gente percebe muitos profissionais da antiga geração que não é que eles não saíram do mercado porque vêm de uma escola antiga, é porque eles não se reinventaram. Então, olhando para marketing, o profissional que hoje procura entender ou fazer uma especialização na área de dados é aquele que entendeu, não existe mais marketing, comunicação de marketing sem entendimento de dados. Muitas vezes a gente percebe, ele não precisa ir para um curso técnico, né? Mas ele tem que verdadeiramente tem que ter um olhar para a utilização dos dados. Você não faz mais comunicação hoje sem o insight, ele vem de quem? Dos dados. Você pega uma campanha, seja uma campanha de digital, uma campanha de propaganda. As campanhas, elas são inspiradas por quem? Pelos dados. Então, olhando para marketing, olhando para comunicação, o profissional que busca esta especialização é aquele profissional que entendeu que sem o entendimento de dados não tem mais carreira, ele está fora do mercado. E a gente vê o exemplo da própria XP, né? Que hoje o novo CEO da XP é um profissional de dados. Pois é. Então a gente começa a ver que essa relevância se passa não só pela área de marketing também, mas por Exato. área de negócios, que a gente pode considerar também marketing como uma área de negócio que vai gerar marketing business, né? exatamente, é da área de negócio. Então a gente começa a ver essa relevância também. E eu acho que o ponto que você trouxe também, Luna, é super relevante, porque o profissional de marketing, só pensando no branding, por exemplo, Exato. ele vai ser um profissional, não vou dizer nem menos qualificado, ele vai ser um profissional defasado. Exatamente. Que eu acho que é essa informação, né? Exatamente. Ele não necessariamente precisa ter um aprofundamento, né? Ele não precisa entender tecnicamente, mas ele tem que ter, no mínimo, clareza do impacto dos dados na construção de uma marca. Exatamente. Né? Então, sem dados hoje, eu diria que qualquer profissional, né? Então, qualquer área de conhecimento, mas na área de marketing, dados entrou para ficar. Quer dizer, não entrou agora, né? Né? Se a gente, como o exemplo que eu dei, que eu trabalhei com mailing, que a gente tinha uma base lá no Lotus, era o mailing lá, ou era no manual mesmo. Era no manual, né? Exatamente. E, então, dado já se fazia presente. E hoje, assim, é impossível pensar em qualquer estratégia de comunicação que não seja a partir da análise de dados. E você, Max? Então, eu estava escutando a Luna falar dos profissionais de comunicação e me vem à cabeça uma coisa que eu sempre falava para meus alunos, que é o seguinte, né? Eles estavam ali aprendendo a programar, aprendendo o beabá ali, digamos assim, da computação, e eu dizia para eles, falando, olha, quando vocês passarem por dados, se vocês não ficarem espertos, vocês vão perder essa oportunidade para outros profissionais de outras áreas. Vocês vão perder para o profissional da comunicação, vocês vão perder para o profissional da administração, da estatística. Eu já vi psicólogos, que os psicólogos eles têm uma base de estatística, de trabalhar com dados, né, de fazer inferência e tal, muito forte. Eu já vi psicólogos que migraram para a área de dados e saíram da psicologia clínica justamente porque perceberam que era uma área Exato. que estava precisando de profissionais e fizeram essa reinvenção, né? Já que a gente está falando de reinvenção aqui, de se reinventar, a área de dados tem esse potencial, né? Você não precisa necessariamente ter começado a sua carreira em dados,
Mas desde que você saiba usar os dados, desde que você esteja preparado para entender essas novas ferramentas que a gente tem hoje no mercado para lidar com dados, você está bem-vindo, você é bem-vindo na área. E cursos, formação, tá cheio de ótimos cursos, ótimas formações por aí. Então é só a pessoa aceitar o desafio, né? Não, e você está me trazendo um ponto, porque nessa mesa ninguém começou na área de dados. Exato. A gente, querendo ou não, a gente fala que a gente não começou, mas mailing era um pouco de dados, só que a gente não tinha essa visibilidade. É verdade. Né? A gente não tinha essa visibilidade que a gente tem hoje. Não tenho dúvida. Porque a gente fala, pô, antigamente você não tinha, por exemplo, os dados ao seu favor. Você não tinha uma audiência customizada. Você tinha as clusterizações, mas eu acho que era muito falta de tecnologia que a gente tinha na época. Mas a gente já falava de dados. Era difícil captar o dado, era difícil armazenar, era difícil tratar, Caro. era difícil, caro, Exato. armazenar, tratar e era difícil usar. É. Então, tudo que a gente fazia era muito básico, mas a gente já tinha a pegada. Já, A exatamente. gente já tinha ali o insight, né? A gente já tinha o olhar de que, puxa, sem dados eu não consigo fazer nada muito efetivo, porque a gente chamava a comunicação de marketing direto é quando você atinge, né, um consumidor, é uma ferramenta de marketing que você atinge um consumidor de forma individual e que você exerce sobre ele um esforço de comunicação efetivo e eficaz. Por quê? Eu demonstro para ele que eu sei alguma coisa sobre ele. Então, nos primórdios, o que a gente fazia? Mandava lá a mala direta e dizendo assim, Bruno, você que trabalha com tal coisa. Então, a gente fazia alguma personalização. Mas para sair uma mala direta com uma personalização era um mês. Era um mês. Para analisar o resultado, mais um mês. E era muito baixo ainda, porque a gente estava falando uma mala direta. Vamos lembrar aquele tempo lá atrás. Você não ia mandar uma mala direta para 1 milhão de clientes. Você ia mandar para aquele nicho específico que tinha comprado um produto específico que era um valor agregado para sua marca. Exato. E Bruno, olha que interessante, né? Quando a gente fazia comunicação que a gente queria testar, os profissionais de comunicação, de marketing, hoje a gente só testa agora no digital? Não. Sabe o que a gente fazia? A gente fazia um anúncio de resposta direta na revista. Nossa, é verdade. E que a gente colocava assim, na revista A, a gente colocava o número de telefone 1. Né, o telefone A. Na revista B, a gente colocava um outro número de telefone. Quando, dependendo do número que vinha a ligação, a gente sabia qual era a revista que tinha dado mais resultado. Sabe o que a gente Você já fazia o teste AB. O teste AB já era feito. Aí a gente sabe, e Mark, sabe o que a gente fazia também? Mandava a mala direta. Fale com a Bruna. Fale com a Maria. A gente sabia qual foi o mailing que deu resultado, porque dependendo do nome. Eu queria falar com. Então, a gente já tinha, porque isso é estratégia. É isso que eu falo. Dados é estratégia. É estratégia. No final do dia é isso. No final do dia é exatamente isso. Exatamente. Marcos, você trouxe um ponto também relevante que a gente estava falando, que você tocou naquele cenário de você dá aula de tecnologia, você até deu toque para os teus alunos, ó, se você não entrar nessa área de dados, se você não vai ter outras áreas entrando. E outras pessoas, outras formações atuando na área de dados. Eu acho isso super curioso, porque eu, por exemplo, se você chegasse para mim e falar, Bruno, vai estudar linguagem, código de programação para poder desenvolver, sei lá, uma plataforma web ou um aplicativo, talvez não seria tão interessante para mim. Agora, a partir do momento que eu tenho códigos e linguagem de programação que eu interprete como objetivo de negócio, queria até saber a tua opinião sobre isso, que é na área de dados que você fala para os alunos, então vai vir profissionais de outra área. E nesse caso eu acabei vindo, porque eu senti uma facilidade maior em códigos de dados do que código de linguagem de programação. Como você vê esse cenário hoje também, já que você trouxe esse ponto que você mencionou para os seus alunos? Eu vejo, Bruno, que muito dessa percepção que você teve, né, de estar próximo do negócio, de sentir o resultado, é uma situação real. Quando você trabalha com dados, você tirar insights, você tirar resultado dos dados é muito rápido. Né? Com algumas ferramentas você consegue chegar a algumas conclusões muito rápido. Mas assim, não menospreze a sua capacidade de codar, não, tá? Assim, tem que estudar, né? Muito, tem que aprender as linguagens, não é uma coisa assim tão trivial, não. Então, assim, é tão difícil quanto codar para qualquer outra plataforma. É que você se esforçou e você se viu mais fazendo aquilo. Eu acho que foi aquela porta de entrada para o Isso. mundo do código para mim, sabe? Foi uma porta de entrada que eu falei, nossa, não é tão difícil quanto eu imaginava. E não é nem a questão eu acho que é afinidade. Eu acho que você por já gostar de dados, por você já enxergar a possibilidade ali de tirar insights de negócio, para você foi uma porta de entrada, foi uma afinidade que você teve. Mas eu não acho que seja
eu não relativizaria tanto assim, não. Eu não acho que é tão trivial, não. É que É. você se esforçou. Não, legal. Gente, vamos lá. E agora entrando num contexto de reinvenção na área de dados. A gente tem costume de falar aqui no Datalogando, até o Max está acostumado, toda vez, qualquer reunião que eu entro, eu falo que eu tenho que dados é uma área que é democrática. Porque você precisa ser. Porque a gente, obviamente, tem LGPD, que tem as restrições que você pode mandar para uma área, não pode mandar para outra, enfim, tem todos esses cenários. Mas quando a gente fala de dados, eu não falo só de uma área democrática da visualização da informação. Mas eu falo de uma área democrática que ela abrange muitas vertentes de atuação. Então, você tem a atuação de um profissional mais técnico que vai fazer uma estruturação, uma arquitetura de um banco de dados. Você tem uma área onde permite o marketing trabalhar com Analytics, que é uma outra área de dados. Então, se a gente tem uma atuação, se a gente olhar para uma vertente onde a gente começa a ter essa interpretação de atuação, a gente já fala um pouco mais de reinvenção na área de dados. Então, eu queria saber, primeiro, a opinião agora do Max. Max, a sua opinião sobre essa abrangência e democratização de profissionais que podem atuar na área de dados. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que se o profissional tem capacidade analítica de fazer um trabalho que seja simples, assim, interpretar gráficos, interpretar uma tabela, coisas assim que a gente considera cotidianas e tal, eu acho que ele já tem uma capacidade de se inserir na área de dados, né? A gente tem desde pessoas que criam dashboards até pessoas que vão trabalhar mais ali por debaixo dos panos, né? Como engenheiros de dados para limpar essas bases, para deixar essas bases transformadas e prontas para serem usadas. A gente tem uma infinidade de tipo de papel diferente que a pessoa pode desempenhar. Então, assim, eu acho que a pessoa não pode também, se ela tem vontade de vir para a área de dados, se ela sentiu aqui, está escutando a gente, sentiu vontade, falou, gostaria de saber por onde eu começo e tal. Eu acho que pelo básico, se você já brincou um pouquinho no Excel, se você já tem um pouquinho lá de conhecimento em dados, você já se sente, se aquilo para você não é uma coisa que te aterroriza tanto, né? Se você se sente confortável ali, ou seja, aquela questão da afinidade que eu falei na resposta anterior. Então, acho que se você tem isso, né, Luna? Acho que você já está Total. convidado a vir conhecer a área, né? Eu acho que tem que ter um pouco de afinidade, tem que ter um pouco desse pensamento analítico, assim, mas se você tem, pode vir, que eu acho que você vai ser bem-vindo na área. E você sabe que eu vou complementar uma coisa que você falou. A gente fala muito da análise e tal, mas tem não é um conceito novo, mas é o conceito de data storytelling. Se você tem uma capacidade, uma alta capacidade de apresentação, esse é um caminho também. Alguém vai tratar estes dados, alguém vai te mostrar as informações que foram extraídas aí, os insights que foram extraídos, e você pode trabalhar na a criação da narrativa dos dados. Então, é um profissional, imagina, um publicitário, por exemplo, que entende o conceito de storytelling, que é contar histórias, aí ele acrescenta contar histórias dos dados. Tem um livro que se chama Storytelling com Dados, e ele traz exatamente isso. O ser humano, de forma geral, nós sempre fomos bons em contar histórias. Nós somos contadores de histórias. Já deixa o nome do livro para a gente É depois isso, indicar vou aí. passar, ótimo. Somos bons, as gerações elas foram se desenvolvendo porque uma geração foi contando a história para a próxima geração. Mas nós não somos naturalmente bons em contar histórias de dados. Por quê? A gente aprendeu de alguma forma que o dado é o gráfico. Mas o gráfico tem uma história. Há uma história nos seus dados, mas as suas ferramentas não sabem qual é essa história. Por isso que elas precisam de você. Então, se uma pessoa tem uma alta capacidade de apresentação, uma alta capacidade de criar narrativas, ela pode trabalhar com dados como? Contando a história de dados. Até começando como em geração de insights. Uma Mas vez que não você faz tenha uma análise sobre dúvida. isso, você não precisa saber nada de dados, mas interpretar Isso dados já aí. é uma atuação. Exatamente. Já é uma reinvenção que você pode trabalhar. Acho que esse ponto é super, isso super mesmo. coerente Qual também. que é o nome do livro, Luna? É Storytelling com Dados. É uma autora, que eu não vou me lembrar exatamente o nome dela, mas A gente coloca aqui na... Storytelling é sensacional esse livro, sensacional. Não, super bacana. E naturalmente, quando a gente fala de... Que eu acho que esse ponto que você tocou é super importante, da gente falar da narrativa. Quando a gente fala historicamente também sobre o contexto, o conceito de Big Data, a gente tem aquela... a gente pode considerar até uma tríade, que você tem que ter uma expertise de estatísticas, tem que ter uma expertise de tecnologia e uma expertise de negócio.
confesso para você, se a gente achar esse profissional hoje, a gente está falando com um unicórnio, né? Porque a gente não vai ter esse profissional hoje. Se ele tendenciar um pouco mais para estatística, ele vai ser mais tendenciado para estatística, mas ele pode trabalhar com machine learning, por exemplo, ele pode trabalhar com inteligência artificial e também ele pode trabalhar com análise de dados, porque ele faz todas as projeções, as predições que eles fazem ali. Então a gente tem essa vertente também que a gente trabalha muito forte, mas achar esse profissional onde tem esses três pontos é o que a gente quer hoje. E assim, a gente está indo atrás desses profissionais também. A gente que atua na área de dados hoje, a gente pode até fala como é difícil encontrar um business intelligence hoje no mercado. É quase um bom profissional, é quase impossível. Mas me traz um olhar para a gente completamente diferente. Sabe aquela história de que a tecnologia está tirando os empregos? Olha o que a gente percebe. Ela está tirando aquele emprego, aquela coisa repetitiva que a gente já não quer mais fazer mesmo. Quem é que quer fazer aquela planilha? Ninguém mais quer fazer. Por outro lado, a gente tem um apagão de profissionais de dados e tecnologia. Então, se as pessoas prestarem atenção nisso, o que elas vão perceber? Opa, aqui não tenho mais mercado, mas tem, gente, tantas possibilidades. E eu tenho a impressão, não sei se o Max concorda, que é o seguinte, Max, a gente fala o seguinte, né? O profissional precisa ter alguns pilares, mas um é de estatística, o outro é de análise, não importa. É que eu acho que as nossas gerações, no meu caso, sou mais velha que vocês, mas, de alguma forma, a gente aprendeu que a gente tinha que aprender uma coisa e seguir naquilo. Os jovens hoje, as novas gerações, elas não precisam ser uma coisa. Elas têm que entender que o mercado pede um profissional um pouco mais completo, que a gente chama aquela coisa da formação em T, o T-shaped people, o T-shaped person, que é onde é que eu sou especialista e quais são as soft skills que eu tenho que adquirir justamente para estar preparado para o que o mercado pede hoje. Eu não sei o que você acha, Max. Não, eu concordo, e eu lembro muito quando eu estava no mestrado, eu tive uma disciplina que me apresentaram um pensador que chamava Edgar Morin. Eu estudei, fiz PUC também. PUC, a gente PUC a gente não pode. É. E aí o que acontece? E o pensamento dele era justamente contra essa super especialização que aconteceu há uns anos atrás, onde você... vou pegar um exemplo aqui de medicina, mas não quero que os médicos fiquem bravos comigo, mas o que acontece em medicina foi essa super especialização. Você é clínico, depois você é cardiologista, depois você é cardiologista especializado em medicina esportiva, depois você... Ou seja, você vai subespecializando demais, né? E o que a gente tem notado hoje é que o mercado ele deu essa volta. Ou seja, estão valorizando mais esses profissionais que são plurais, né? Esses profissionais que conseguem atuar em diversas frentes, que conhecem um pouco mais de forma generalista, né? E não tão especializados. E que é um pouco disso que a Luna falou, né? Eu acho que a gente está precisando de pessoas que tenham uma visão não única, ou seja, não preciso de um estatístico que seja o melhor estatístico do mundo. Não, eu preciso de um estatístico que saiba também, além de fazer análises estatísticas, que ele também saiba contar uma história. Exato. Porque senão, se ele não souber Exatamente, contar, só ele vai entender o que ele fez e aí não adianta nada. Mas eu acho que é um ponto também que isso abriu oportunidade para a área de dados ser um pouco mais democrática. Porque se a gente olhar, se for só dados pelo dado, sem a parte analítica, se não tivessem as soluções que já fazem aquelas soluções, que é soluções prontas só para o drag and drop para você ter uma visualização do dashboard, por exemplo. A gente começa a ver esse cenário onde ia ser muito técnico. Então, a partir do momento que a gente fala existe o especialista e sempre vai existir, mas a gente está vendo cada vez mais perfis generalistas. Então, você entende um pouco de ciência de dados, você entende um pouco de inteligência artificial, mas você também entende de negócio. Porque no final do dia, se você conseguir ter essa atuação um pouco mais híbrida em todas essas vertentes, você vai ser cada vez um profissional mais completo dentro da área de dados. Então, da mesma maneira que eu tenho uma atuação, por exemplo, Bruno, tenho uma atuação muito focada mais em analytics e inteligência. Só que se você falar para mim, Bruno, vai dar uma olhada numa arquitetura de banco de dados, eu sou o generalista, eu consigo fazer essa validação. Queria saber a opinião também de vocês. Eu vou só voltar uma coisa, claro, que é um ponto super importante. Como consultora, então eu tenho contato com diversos clientes e diversas empresas ou agências que apresentam dados para os clientes e eu estou lá como consultora. Essa semana eu vi 3 apresentações de fornecedores completamente diferentes.
E o que ficou muito forte para mim é que as agências e os clientes também, os profissionais de dados, os profissionais de BI, eles têm que tomar muito cuidado, porque eles estão, sabe aquela coisa do número da vaidade? Então ele apresenta uma campanha, a gente já até falou sobre isso, tivemos tantas milhares de visualizações, milhares de pessoas alcançadas, mas não tem nenhum insight. Isso mexeu no ponteiro do negócio. Então, quando a gente olha para esse profissional, que aí tem a ver com a sua pergunta, se ele precisa ser um pouco mais completo, ele precisa olhar o dado e dizer o seguinte: tivemos tantas visualizações, mas qual era o KPI da campanha? Qual era a Qual era o métrica? objetivo? Qual Qual era era o que você- objetivo? Exatamente, E o quanto me custou isso? Então, tem um outro livro que se chama Hacking Growth, que é o inverso mesmo. Ele traz: os profissionais precisam sair do número da vaidade. O que é o número da vaidade? Visualizações, curtidas, compartilhamentos. Eles precisam agora começar a fazer o link. Estes números, o quanto interferiram no ponteiro de negócio. Eu vendi mais, a marca está mais conhecida. Então, se eu tivesse que dar um conselho para os profissionais de BI, não apresente mais só número frio, né? perfeito. Apresente um insight a partir daquilo. Então, e foi muito interessante, Max, que foram 3 apresentações, 3 fornecedores completamente diferentes e de portes diferentes. E todos eles vieram tiveram tantas visualizações, tantas pessoas alcançadas, mas não transcendia. Parava O que ali. isso quer dizer no O que final que do isso quer dia, dizer? né? É E isso. detalhe, aí a gente percebe também, na outra ponta, o próprio cliente também não consegue fazer a pergunta: ok, mas e isso? O que me trouxe? Né? E isso é uma coisa que a gente tem notado que os próprios CEOs, né, ou enfim, o C-Level no geral, estão buscando se especializar em dados e tal, porque eles estão percebendo que Exato. cada vez mais a pressão vai vir de baixo, porque as camadas vão começar a apresentar resultados melhores, dados melhores, vão trazer mais Exato. números, vão trazer mais insights, aí você que está no topo tem que saber, né, qual que você faz com aquilo, o que aquilo impactou teu negócio, como você responde a essa demanda que surge. Então, assim, esse público também está Eu preocupado em se concordo. especializar em dados, né? Tem É. uma frase que é tua, Bruno, que você me falou uma vez e eu nunca esqueci. Que eu até sei qual que é. Sabe qual que é, né? Que dados não é uma área, é um mindset. Então, quando a gente olha uma empresa, então às vezes você pega no cliente ou na própria agência, Isso, né? essa frase saiu na entrevista do Brandway. Que Então, você foi, também? foi ele que falou. É, Foi ele que foi falou? ele que falou. Eu só sei que eu peguei de alguém. Não, pegou do Datalogando, porque ele Peguei foi do lá. É isso. Datalogando. E aí a gente, nossa área de dados. Não existe a área de dados isolada. Todo mundo tem que ter O uma visão. mindset tem que ser orientado a dados, né? Eu acho que quando a gente fala de cenário, eu acho que esse ponto que a gente está tocando é super importante, principalmente quando a gente fala de reinvenção. A gente está falando de um cenário hoje que cada vez as empresas estão buscando uma cultura analítica, em todas as vertentes. Acho que a gente trabalhar com uma cultura analítica, a gente automaticamente vai diminuir processos e melhorar os resultados. Então eu não vou ficar olhando só para o CPM por olhar um CPM, mas qual é a finalidade disso? E da mesma maneira que a gente entra numa cultura analítica, a gente entra naquele contexto onde os profissionais estão fazendo infoxication. Você tem intoxicação de informação. Nossa, muito. O excesso de informação imobiliza. Exato. É isso. Que é assim, vamos lá, a gente pega um profissional entrando na área de dados. Nossa, se esse profissional entrar na área de dados, fala, mas tem muita coisa, eu não sei por onde começar, porque eu posso ir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então, esse profissional hoje, ele fica intoxicado de tanta informação. Então, a hora que eu entrei na área de dados, para mim foi aquela visão que eu tive essa infoxication, que você fica até louco, você fala, meu Deus do céu. Mas eu venho para cá, eu vou para lá. Então, assim, até um ponto que serviu para mim, né? Eu fui entender tudo. Primeiro ponto para mim foi super importante, entender tudo que tem de profissionais e dentro de uma área de dados, para ver qual eu me encaixaria melhor. Porque não fala assim, mas você é um profissional de inteligência, você não é um profissional de arquitetura. Não sou, realmente, mas eu sei atuar, sei vender, Perfeito. sei fazer tudo, porque eu acabei me tornando genérico. Então, esse cenário de infoxication, que eu acho que é até o ponto que você falou, a gente tem hoje os C-levels querendo essas informações, e eu vejo que tem um gap hoje dessa informação que traz, que foi o ponto que você falou. Estamos olhando seguidores, estamos olhando algumas informações que a gente está muito focado nessa informação que o cliente pede, mas no final do dia, nós como prestadores de serviço, a gente tem que olhar e falar assim, cara, o que vai mexer teu ponteiro no final do dia? Isso, porque, Bruno, é assim, o mundo digital é a terra prometida da mensuração, porque eu posso mensurar tudo. Tudo. Tudo que eu quiser.
mas os profissionais não necessariamente estão mensurando aquilo que de fato mexem no ponteiro do negócio. E outro ponto que a gente está muito acostumado a falar no Big Data, no Big Data, no Big Data. E se discute hoje a questão do Small Data. O Small Data. Às vezes você olha lá na sua base de dados interna, se você organizar e fazer uma análise, às vezes uma análise exploratória ali, muito simples, você tira insights, que não necessariamente você precisa ir para o Big Data. Então, são poucos dados que podem te trazer muitos insights. Porém, sabe o que eu acho, Max, que o mercado também vai muito porque está na moda. O Nossa, é conceito de verdade, Big Data está muito na moda. Realmente está. Mas o que é Big Data? Quais são os Vs do Big Data? E como é que se trata volume de dados? Como é que se trata essa variedade de dados? Sem contar na questão da veracidade dos dados. Nem tudo que está no Big Data lá é porque é um dado não estruturado. Concorda? Concordo. E digo mais, é por isso que a gente tem que agregar muitos papéis dentro da área de dados. Muitas vezes, um Big Data que você tem dados ali que você não pode confiar 100%, vai te levar para um esforço, às vezes, que não é o esforço que É um tiro de canhão para matar uma Isso. formiga, né? Então, Por isso a importância também de bons engenheiros de dados, um pessoal que possa limpar essa base, preparar essa base, transformar e realmente separar o joio do trigo. Porque nem todo dado, né, É isso. é interessante, nem todo dado vai ter uma relevância para o negócio. Então, assim, separar isso, né, é uma função importante e nobre, né? Porque para todo mundo que vai trabalhar com aquele dado depois, quanto mais limpo ele tiver, quanto mais verdadeiro ele for, melhor, né? Exato. E, Max, eu tenho uma sensação que às vezes também a gente, quando quer, a gente acredita num resultado e a gente quer espancar o dado para ele dizer aquilo que a gente quer que ele diga, exato. né? E quando se trabalha com dados, Bruno, no meu olhar, eu trabalho com comunicação, né? Eu dou aula de data storytelling, né? Então, quando eu olho trabalhar com dados, a gente tem que ser sem preconceito. Porque muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Eu vou olhar o dado e o dado vai mostrar que a campanha que eu propus ou o planejamento que eu fiz tinha um equívoco. Mas eu Exato. tenho que ter abertura para isso. Por Exatamente. isso, eu trabalhei numa empresa, numa agência internacional que o CEO, ele dizia uma coisa que eu gostava muito. Ele dizia o seguinte: olha, eu nunca vou deixar o pessoal da análise de dados subordinado ao pessoal que compra a mídia, por exemplo. Por quê? Ele brincava, é a raposa cuidando das galinhas. Como é que lá eu vou apresentar o meu plano de mídia, depois eu vou apresentar o resultado de mídia, da mídia digital, e se for ruim, eu vou ter que ficar defendendo. Não, mas não vendeu, mas aqui as visualizações foram muito interessantes. E por quê? Se a gente tiver uma isenção, não tem problema, mas é difícil, porque muitas vezes a gente ainda olha o dado porque está na moda, não porque eu quero tirar conhecimento desses dados. Ou porque eu tenho realmente a intenção de encarar a verdade, É porque isso. o dado pode me trazer uma verdade inconveniente. Conveniente. Mas esse ponto que você falou é super importante, né? Você não pode deixar a raposa cuidando das galinhas. E o ponto tem até um livro que fala sobre isso, como mentir com estatística. É verdade. Tem um livro que ele fala sobre isso, porque você pode dar a visão que você quiser. Você pode enviesar a visão que você quiser. Só que, assim, será que faz sentido? Então, por exemplo, vamos até trazer um exemplo aqui. Se eu pego numa mesa 3 pessoas que ganham R$100 e uma pessoa que ganha 1.000, a média vai ser completamente errada nesse nível. É isso aí. Porque ela vai variar para cima, mas não é a realidade. Então, vamos olhar para a mediana. Então, esses estudos, a hora que você fala com média, então você tem que entender um pouco de conceito, que acho que quando a gente fala de reinvenção, a gente entra muito no contexto de conceituar. Eu acho que o conceito de dados é super importante para você ter qualquer atuação na frente da área de dados. E quando você trabalha com conceito, acho que automaticamente você já se reinventa e você passa a entender todas essas outras vertentes também. Muito bom. Você falou da questão da média, né? Olha como a gente não pode trabalhar com a questão da média. Tem um conceito que eu não vou me lembrar o nome do livro, depois eu até dou, você pode colocar na... Coloco, a gente coloca na descrição era e aqui acima da era abaixo a média, uma coisa assim. E ele ele começa dizendo que na aviação, quando você estuda acidentes, uma das possibilidades, eles começaram a entender que podia ser, por exemplo, o tamanho da cabine, né, lá do piloto. Como é que ela é criada? Ela é criada porque a altura média de um piloto
verdade, a altura média é aquela, mas o que acontece, Max? A altura média pode ser aquela, mas o braço de um é mais longo, o tronco de outro é mais curto. Então, eles são individuais, são completamente diferentes. Então, o nosso olhar para dado, Bruno, a gente tem que sair da média. Né? Tem que Exatamente. sair da média. Em alguns momentos, o exemplo que você deu do salário é perfeito e muitas vezes você vê na área de marketing a gente tomando decisão baseada na média, está completamente equivocada. Então a gente tem que ser obstinado por entender dados. E entender os conceitos. Porque você pode trabalhar uma Exato, média, realmente é a média, o número não está errado. exato, Mas será que ele condiz com a realidade? É essa exato, a pergunta é que a gente tem que se isso, fazer é muitas isso, vezes, é né? verdade, é. É isso. E a média tem um problema que ela esconde o seguinte, né? Principalmente para quem vai vender, para quem vai lidar com o cliente e tal. Às vezes o cliente que te traz o dinheiro, aquele que realmente efetua uma compra, aquele que realmente usufrui do seu serviço, muitas vezes ele não tá na média, muitas vezes ele é o cara que tá ali É isso, fora dessa média que você não tá enxergando, né? é E é isso, ele que te traz o dinheiro, ele que te traz o resultado. exato. Então, se você não prestar atenção nisso, isso acontece muito, não tem exatamente a ver com a questão de média, mas tem muita vez quando você produz, por exemplo, hoje site, aplicativo e tal, e às vezes você não presta atenção em acessibilidade. Muitas vezes você acaba excluindo o percentual é pequeno, né? Mas o engajamento às vezes desse público é muito grande. E você, se você não se preocupa com isso, você acaba excluindo. Então, na hora de você lidar com dados, tem que tomar esse cuidado também para não causar essa exclusão, né? É isso. Que é perigoso e muitas vezes pode impactar o negócio. Então, antes da gente entrar no último tópico, acho que a gente entrou no cenário sobre falar sobre média e tudo mais, isso, aquilo, valorização de dados. Eu fiz um trabalho lá atrás, que até, como eu não sabia fazer machine learning na época, eu chamava de human learning. Foi até curioso porque eu fiz, porque eu tinha o ímpeto de trazer resultado para a campanha, mas eu não sabia fazer o machine learning na época. Eu falei, mas eu não quero deixar de fazer. Então, o que eu fazia? A hora que a gente subiu uma campanha, porque é muito fácil a hora que você sobe uma campanha, principalmente você, Luna, que trabalha com mídia, você sabe que a gente sobe uma campanha, a culpa vai ser de quem? Vai ser sempre da mídia. Ó, se Exato, performou bem, é culpa da mídia, se performou mal, a culpa é da mídia, tudo vai sobressair sobre a mídia. Na verdade, eu sou uma usuária da mídia, né? Porque eu sou de planejamento. Planejamento. Mas você tendo essa atuação. É isso Então, o aí. que acontece? Quando a gente vê, fala, mas se alguém já parou para pensar que pode ser o criativo, aí todo mundo fala, vamos fazer um teste AB. Eu falo, sim, vamos fazer um teste AB, mas eu acho que a gente tem que fazer além disso. Então, o que a gente começou a fazer? Na época, o pessoal ficou bravo comigo, porque eu pedia para eles decuparem tudo que tinha naquela imagem, porque eu não sabia ainda fazer a tradução daquela imagem em dados. Então, eu falei, eu quero saber se o fundo é verde, eu quero saber se tem um animal, eu quero saber se tem uma pessoa. Eu pedi para a pessoa decupar tudo que tinha naquela imagem. E a partir do momento que eu cruzei a informação de mídia com a informação criativa que eu tinha, você começa a ter números impressionantes. É verdade. Porque daí aí você começa a trabalhar com inteligência. Fala, não é culpa da mídia, ó, essa campanha aqui, com esse objetivo de mídia, tem 20% chance de performar melhor se eu usar com esse fundo. Você começa a trazer um viés ainda maior e o teu cliente passa a ter uma credibilidade muito maior em relação ao seu negócio. É muito legal o que você está trazendo, porque o nosso olhar é o seguinte, né? Pensar em uma campanha pode aplicar a teoria da complexidade aí. Pode. Porque é de uma complexidade, mas a gente encara como se fosse a coisa mais simples. É como se não fosse uma coisa não interferisse na outra. Eu tenho aqui a segmentação, eu tenho aqui a oferta, eu tenho a criação e eu tenho a mídia. Um elemento da criação pode ter interferido. Pode ter sido o erro de segmentação, pode ser que a sua oferta não faça nenhum sentido para aquela segmentação. Exatamente. E pode ser que a oferta faça sentido, mas a mídia não é a mídia mais efetiva. Por isso, Bruno, que eu vou olhar para cá, tá, Max? Olhando para marketing, né? Olhando para as agências, né? Porque o conceito de agência o nome é agência porque a gente era agenciador. Exatamente, de mídia, era só isso. Agenciador de mídia. Devia até mudar o nome, tá? A gente vai fazer uma campanha que a agência não devia mais chamar agência. Exato. Porque a gente não é mais agência, né? Então, o olhar hoje, como é que a gente trabalha de forma verdadeiramente orgânica? O criativo junto com o planejamento, junto com a pessoa de dados. E muitas vezes, quem vai comandar uma campanha é a pessoa de dados, não é o criativo. Né? Mas esse é o cenário que tem que ser. Exato, porque o criativo ele tem que ter aberto para dizer, puxa, talvez essa imagem aqui, por mais criativa que ela seja, ela não está de acordo com a segmentação, ou porque a gente tem que estudar a teoria das formas. Quando você olha a Gestalt, eu achei linda aquela imagem, mas aquela imagem não disse nada para a minha audiência. Por exemplo, copywriting.
Copywriting. Então, que tipo de texto, que tipo de chamada que eu estou utilizando? A oferta, o preço, a mídia. Então, tem uma complexidade tão absurda que hoje, para a gente ser muito efetivo, estas áreas, a gente devia quebrar todas as barreiras, ia tudo trabalhar numa squad, todo mundo junto, É e um isso. dando abertura e trabalhando de forma colaborativa para aceitar Quebrar o que as barreiras. quebrar é as isso. barreiras. É isso. Eu acho que o ponto que você tocou, eu até brinco, né, que os estatísticos são os novos criativos. Mas não tenha Isso dúvida, veio verdade? de uma entrevista, depois que eu assisti do Marcelo Serpa, inclusive, que perguntaram para ele, por que você largou a propaganda? Ele falou, a propaganda deixou de Ele ser fala somente exatamente criativa. isso. É isso, eu li Hoje essa em dia, a entrevista. gente, quando a propaganda criativa era linda, quando a gente falava de não é uma Brastemp, quando a gente falava das campanhas, não tem o que falar, as campanhas continuam sendo lindas, mas com uma outra perspectiva. Uma outra perspectiva. É meio que assim, tomara que meu marido não me ouça, porque ele foi diretor de criação há anos, ele não concorda comigo, ele E é de uma bom outra ter essas geração. divergências também. É. Exato. Importante que não É. concorde. Né? É, Mas você sabe, Max, que eu estou conseguindo convencê-lo? Porque eu começo agora a mostrar para ele, olha como o mercado mudou. É aquele termo alemão, o Zeitgeist, o que ele diz, Zeitgeist, viva a cultura dos tempos, o espírito da época. O espírito da época, hoje, quem é soberano? Não é o dado efetivamente, porque, como você já disse, Bruno, o excesso de dados imobiliza. Quem é soberano? O que se extrai desses dados, o conhecimento que se extrai desse dado, como é que você interpreta e a partir da interpretação, como é que você aplica. Exatamente. É isso que o protagonismo tem que estar aí. Exatamente. Algum ponto em relação a isso, Max? Eu só tô aqui observando a aula que eu tô tendo aqui Ah, com sim, vocês aqui claro, de óbvio. comunicação. E a gente está tendo com você Com da parte você. técnica também. É. Não, mas vamos lá. Então, acho que para a gente fechar com chave de ouro, eu queria saber alguma, Luna, para quem quer se reinventar na área de dados com foco no cenário de marketing, qual seria a sua recomendação? Eu adoro dar essa recomendação, Bruno, porque eu sou uma pessoa que estou há 35 anos trabalhando em agência e a gente, nesse novo cenário, a gente não tem aquela dúvida, mas quando eu ficar mais velho ou mais velha, eu não vou ter mais empregabilidade. Então, não é verdade. Eu encorajo tanto as pessoas mais jovens como as pessoas que passaram dos 50 anos que como é que a gente se reinventa, né? E é fácil falar, né? Porque eu estou acompanhando isso, mas é assim, é onde é que eu estou hoje, então você tem que avaliar, você que está ouvindo a gente, onde é que você está hoje e onde você gostaria de estar. Mas o único cuidado que você tem que tomar é que às vezes você não precisa dar um passo tão grande. Busca mentores. Busca pessoas que, puxa, já chegaram lá onde você queria e essas pessoas estão super dispostas, tá, para te ajudar. Muita literatura, o prazer pela leitura. Se você tiver que assistir vídeo, assista vídeo de pessoas que podem te ajudar. Converse com pessoas. O Romeu Buzarello, eu adoro que ele fala que é hora bar. Então conecta, convida para um almoço, chama a pessoa para tomar um café, manda um e-mail, né? Busca esses profissionais. Busca literatura para que você comece a ter conhecimento e aí talvez você vai ter que dar um step back. Às vezes você tem que fazer um estágio, aceitar um trabalho que talvez você ganhe menos, ou não, vai fazer um trabalho adicional ao seu trabalho atual. E se você encarar que o aprendizado, né, o conceito de aprender é para sempre, né, até o dia que a gente for embora daqui, você vai ter muito resultado e vai ter muito sucesso. É possível, independente da sua formação e da sua idade. Legal. E Max, e você? Qual é a sua recomendação agora, olhando para uma visão do lado mais técnico, de uma pessoa que quer se reinventar na área de dados? Eu sempre acho que a educação, seja ela uma educação formal, feita numa universidade, numa escola de pós-graduação, coisa do tipo, ou seja uma educação feita através do autoconhecimento, dos livros, de tutorial hoje que a gente tem na internet, de vídeo aulas e tal. Eu acho que sempre a educação, o conhecimento é o caminho. Foi assim que eu fui saindo um pouco daquilo que eu fazia para vir para a área de dados, né? Foi através de cursos, de educação formal e não formal. E eu acho que para todo mundo que me procura, eu falo, cara, aprenda. Procure alguma coisa que você tem interesse, que você goste. Procura boas fontes de informação, começa a aprender sobre aquilo. Porque eu acho que
quando você entende, quando o fato de você aprender e entender algo, né, fica mais fácil até de você ver se você gosta ou não, né? Porque muitas vezes, às vezes você fala que não gosta, ou você acha que você não tem o jeito para aquilo, mas é porque você não entende aquilo. E quando você passa a entender, aquilo começa a ter uma beleza diferente para você. Eu digo que as coisas que eu aprendi verdadeiramente, aquelas que eu aprendi, assim, que eu posso falar, nossa, isso eu sei, elas passaram a ter uma beleza para mim diferente. Uma coisa assim de você olhar e enxergar uma beleza em coisas que antes você não via. E é porque você passou a conhecer, passou a entender. Então, uma analogia que eu gosto muito de analogia, né? Uma analogia que eu faço com isso é quando você vê uma obra de arte. Você, às vezes, você não tem repertório suficiente para avaliar aquela obra de arte. Então você olha e acha que aquilo é um rabisco, ou você acha que aquilo é uma coisa sem sentido, mas é porque às vezes está faltando repertório para você É isso aí. analisar aquilo e falar assim, nossa, cara, que técnica que ele usou, cara, que legal aquelas cores, aquela mistura de cores e tal. Então eu acho que quando você não entende algo e às vezes você tem um certo receio e você talvez não veja beleza naquilo, é porque você não entende completamente. Então vá conhecer, vá pesquisar, vá aprender, porque quando você souber aquilo e aprender aquilo, com certeza aquilo vai ter uma beleza diferente. E eu Perfeito. acho então que a educação é o caminho, seja para Super qualquer profissional que concordo. quer vir para a área de E dados. Max, tudo que você faz aumenta o que você sabe. Então, Exato. às vezes você estudou alguma coisa e fala, mas eu não vou aplicar. Fica tranquilo, em algum momento você vai usar aquele aprendizado, Vai Exatamente. né? surgir a E oportunidade. Vai surgir a principalmente na área de oportunidade, dados. principalmente na área de Principalmente na área dados. que agora não tem um caminho, é um caminho sem Se volta você agora. vai para dados, você vai ter emprego até 2075. Então, vai Agora é um ter, não é caminho sem emprego, volta. é atividade, Atividade. né? É, Até agora a Atividade. gente não 2075. fala mais emprego. Não, Exato, agora é desculpa, desquente, atividade. é um ato falho aqui. E eu acho que eu só queria finalizar também, acho que com a palavra coragem. Eu acho que, para mim, para eu fazer essa mudança de carreira também, eu tive coragem. E lá atrás um cara falou uma palavra que todo mundo que precisa de um conselho eu falo, que é impossível, é uma mera palavrinha solta para quem não tem coragem. É verdade. Então, é verdade. complementando o que vocês falaram da parte educacional, que eu concordo 200%, eu acho que se as pessoas tiverem coragem também, a gente vai ter muitos profissionais de dados, Encarar, né? muitos profissionais de faca nos dados dentes. foda, É. bons pra caramba, para tirar esse gap hoje que a gente tem de uma lacuna e fazer com que cada vez mais as empresas atuem com dados, atuem com inteligência, sejam cada vez mais data-driven, e isso daí torne cada vez mais retorno positivo para quem trabalha e para os Perfeito, empregadores isso aí, também. é isso aí. Luna, muitíssimo Eu que obrigado agradeço, por adorei. participar. Sempre muito bem-vinda aqui no Datalogando. Obrigada. E acompanha aí, que agora a Luna também vai começar a dar Isso aula aí, aqui com a gente. Isso mesmo. Max, mais uma vez, meu grande parceiro, mais uma vez, muito obrigado aí por participar desse projeto com a Cara, gente. fiquei muito contente, adorei aqui participar ao lado dessa fera que é a Luna. Fiquei aqui, É A indiscutível. recíproca é muito verdadeira, Max. fiquei aqui aprendendo muito aqui com ela aqui, né? E eu acho que essa troca foi muito legal. Gostei pra caramba, obrigado. Legal. Gente, obrigado pela participação. Até a próxima.